Paz e graça do Senhor Jesus, ô glória! Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem com você. Hoje são 29 de maio de 2024, quase terminando aí o mês de maio, né? A metade do ano, os dias estão sendo abreviados, passando muito rápido. Eu quero deixar um mini testemunho aqui hoje e desde já eu peço a você que compartilhe esse conteúdo, compartilhe aí, você que está vendo no Instagram, aí no Quai, no canal do YouTube. Se passar de 10 minutos, você continua lá no canal do YouTube, tá? No Quai é só 10 minutos, né? E que Deus possa abençoar a todos aí, na graça do Senhor Jesus. E antes de eu contar um mini testemunho, eu quero deixar uma palavra para você que se encontra em Eclesiastes 9, e o versículo 2 diz assim: tudo sucede igualmente a todos, ao mesmo sucede ao justo, ao ímpio, ao bom e ao puro, como o impuro. Assim o que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. E o que jura, como que tema o juramento. Aqui no livro de Eclesiastes, nesse livro Eclesiastes estão registrados os pensamentos do pregador, um homem que meditou profundamente sobre a vida humana, com as suas injustiças e decepções, e concluindo que tudo é vaidade. O livro de Eclesiastes é um livro do homem sem Deus. O homem fala das suas vitórias e derrotas, do seu pessimismo e otimismo, na sua esperança e desespero. Mas esse homem, ele não esquece de Deus e descobre verdades consoladoras, e o pregador aconselha os jovens a lembrar do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venha o corpo volte para o pó da terra e o espírito volta para Deus que deu. E aqui nós vimos no finalzinho aqui, o pregador afirma que tudo que tem ouvido, a suma teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer em juízo todas as obras, até as que são escondidas, quer ser boa, quer seja má, tudo vai ser revelado, né? E eu quero aqui, em cima dessa palavra, eu sirvo um Deus Todo-Poderoso, e eu creio no Deus Todo-Poderoso, todo de conhecimento de todo o meu seguidor. Eu vou repetir aqui de novo, porque o que está começando a me ver agora é saber, eu estou lutando contra um câncer agressivo. O médico me deu 6 meses de vida, mandou morrer em casa, e hoje, exatamente hoje, está fazendo 3 anos e 6 meses de tratamento. Estou passando por uma quimioterapia. Ontem eu estive lá no Arujós, em Goiânia, levei vários exames, então deu muito alterados os exames, e segundo a medicina, segundo a médica, não tem cura. O meu caso não tem cura, que o câncer, em vez de regredir, segundo a medicina, ele está crescendo o tumor, em vez de regredir, está aumentando, segundo a medicina. Mas um porém, eu creio no Deus Todo-Poderoso, o Deus que esse pregador de Eclesiastes escreveu aqui, que tudo indica que foi Salomão, né? Então eu creio no Deus das causas impossíveis, e estou aqui testemunhando, falando que Deus é bom, que Deus cura, que Deus restaura. Talvez você está no fim do poço também, talvez você esteja desenganado pela medicina, talvez você está com a depressão, uma tristeza, uma dor no coração, um trauma do passado. Eu te convido a conhecer Jesus. Ele vai trazer a paz, o consolo, e vai te dar uma firmeza para você vencer as tempestades. Eu estou firme com Jesus. Eu não temo a morte, porque todos os dias nós vamos morrer. Como diz aqui o pregador do Eclesiastes, que o que sucede àquele que é justo com Deus, aquele que não é justo,
o ímpio como o justo, todos estão na mesma lei aqui nessa terra. A mesma lei o quê? Que a morte é para todos. Então não temo a morte, porque eu creio na vida eterna em Cristo Jesus, tenho certeza disso, porque foi Ele que falou, não foi homem. Um dia esse corpo aqui volta para o pó e o espírito volta para Deus que deu, mas com uma firmeza no coração e crendo que Jesus Cristo é o único que pode dar a vida eterna com Cristo, aquele que veio aqui, morreu na cruz do Calvário, a cruz está vazia, foi sepultado, o sepulcro está vazio e voltou para o Pai e diz que um dia voltará, foi preparar lugar e um dia ele voltará, como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 14. E Jesus termina dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, não sou por mim. Então, os irmãos, eu estou aqui seguro nas mãos de Deus, e aqui o pregador de Eclesiastes, né, ele observa aqui que desta vida a morte é inevitável. Então não tem como o homem fugir da morte. A morte é inevitável para todos aqueles que vivem na face da terra. Você quer saber? Até os animais não estão livres da morte. Então todos nós vamos passar por esse processo. Não é esse câncer que está aí, que o médico falou que é impossível, para Deus tudo é possível. Não é esse câncer que vai me abater, não é esse câncer que vai calar, não é esse câncer que vai fazer abater a minha fé. Irmão, eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho muita fé em Deus e quem está cuidando de mim é Deus. E eu creio na restauração da minha vida, na cura. Não é fácil um tratamento, sempre eu falo. E as pessoas que estão passando por esse tratamento não é fácil. Tanto faz a radioterapia. Eu, como disse no meu testemunho, aquilo queimou minhas partes íntimas e eu tive que ficar no hospital ali sem calça, sem nada, sem roupa e ventilador ligado. E mesmo tomando remédio, passando um óleo, aquilo doía dia e noite, aonde eu tomava morfina de 4 em 4 horas, gritando de dor. Sempre eu falo no meu testemunho como se fosse pegar uma brasa de uma carvoeira, uma brasa de um fogão caipira e você segurar ela na mão. Essa é a dor que eu sentia. Meus irmãos amados, e a quimioterapia que eu estou tomando também é muito agressiva. Ela traz mal-estar, ela traz cansaço, fraqueza, dor nos ossos. Então ela traz muitas alterações. Tira o gosto da comida, da água, mas eu como assim mesmo, tô até gordinho, né? Ô glória, eu como mesmo sem sentir gosto, eu me alimento. Então agradeço a Deus todo dia por esse apetite que eu tenho, né? Eu era magrinho, eu mexia com esporte, ciclismo, né? Hoje eu tô aí em possibilidade de estar pedalando por recomendação médica, né? E eu gosto de obedecer o médico. Hoje estou fazendo somente caminhadas. Mas eu quero falar para você que Deus é bom e Ele cuida dos seus. E nós não precisamos temer os maus rumores, não precisamos temer as má notícias, porque o nosso coração está firmado em Deus, como está lá no Salmo 112, versículo 5. O salmista Davi diz que não temerá as má notícias, porque o coração dele está firmado em Deus. Quando nós firmamos o nosso propósito, a nossa fé em Deus, irmão, tudo irá bem. E se nós olhar para o passado, da palavra do Senhor, o presente, todos aqueles que eram justos, seguindo a Deus, né, a justiça de Deus, todos sofreram perseguições, doença, né? Como ali nós temos um exemplo da vida de Jó, que tinha tudo, perdeu tudo, ficou com o corpo cheio de feridas, né? Usava até caco de teia, rolava na cinza para se coçar, mas Deus mudou a sorte daquele homem. Lá no Salmo 42 diz que Deus, Jó 42, me perdoa, que Deus mudou o estado daquele homem quando ele passou a orar para os seus inimigos, orar para os seus amigos. Deus mudou a sorte de Jó e deu tudo em dobro aquilo que tinha perdido. E também, se nós olhamos também, muitos passaram provações, né? José passou muita provação para chegar onde ele chegou a ser governador ali do Egito, né? Foi ali envergonhado, foi injustiçado, foi preso, mas Deus honrou.
E também nós vemos 3 companheiros de Daniel também, que não quis prostrar diante daquela imagem, ao som ali daquelas festas ali, da tradição deles, e eles não joelharam diante daquela estátua, eles não temeram o rei, e o rei então mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, aquele que eu creio que você crê também, ele livrou os 3 companheiros, não livrou do fogo, mas passeou com eles dentro do fogo. Depois você lê lá Daniel capítulo 3, vai contar a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 homens, né, que resistiram, não dobraram diante dos deuses pagãos deste mundo, mas adoravam ao Senhor, o Deus verdadeiro. E nós também temos Daniel, que foi provado, foi ali, levantou um decreto contra ele, e ele não parou de orar, ele continuou orando, aonde o rei decretou um decreto que ele seria lançado na cova dos leões, ali em Daniel capítulo 6. Mais uma vez eu vejo ali a mão de Deus guardando os fiéis, aqueles que crê, e jogaram ali dentro, aqueles leões não puderam fazer nada com Daniel. No outro dia o rei foi lá e chamou por Daniel, e Daniel respondeu. Então o rei ficou espantado com que Davi era fiel com Deus. Tirou Davi ali de dentro, e aqueles acusadores tirou Daniel ali de dentro, e aquele acusador de Daniel foi lançado na cova. A palavra de Deus diz que antes de ele chegar ali no chão, os leões já agarraram eles e despedaçaram eles, né? Então você vê. Então nós vemos aí, irmão, muitos heróis da Bíblia que passou provações, mas não desanimaram, continuaram firme. E eu quero falar para você que está passando aí por uma provação, não desanime, Deus está contigo. Como Deus está cuidando de mim, eu creio que Ele está cuidando de você também. Basta você ter fé e crer, porque, olha, a oração é o combustível que aumenta a nossa fé. Você pode ter um carro bom, um carro de luxo, mais caro, se não tiver combustível não vale nada. Assim é nós sem oração. Nós vamos ficar sem fortaleza e sem ação. Então nós precisamos desse combustível que é a oração nas nossas vidas. Sempre estou orando por você que é meu seguidor, estou orando por você que me segue no canal do YouTube, as visualizações que dá, eu oro por cada um. Eu não conheço você, mas o Deus que eu sirvo conhece você, conhece a sua necessidade e sabe de tudo que você precisa. Gosto muito de estar orando às madrugadas. Nosso Deus é bom, porque Ele cuida daquele que crê no Seu Jesus. Deus é maravilhoso. Talvez você nem ainda conhece o Evangelho, nunca entregou sua vida para Jesus, mas Deus está cuidando de você, porque Ele tem um plano de salvação na sua vida. Basta você descobrir quem é Jesus. Você quer conhecer Jesus? Lê a Bíblia, busque. Se tiver uma dúvida, procure um pastor, faça pergunta. Tem muitos pastores, homens de Deus aí que conhece a palavra do Senhor, pode explicar para você, tá? E aceita Jesus enquanto é tempo, antes que a morte bate na sua porta. Como nós lemos ali, que sucede o ímpio, sucede o justo. Sucede o puro e o impuro. Aquele que sacrifica, aquele que não sacrifica. Aquele que busca a Deus, aquele que não busca. Então um dia vai chegar o fim para cada um de nós, que a morte é uma sentença que foi dada para o homem pela desobediência, e ela é inevitável. Eu não sei o dia que eu vou embora, é Deus que sabe o dia da minha partida, mas não é essa enfermidade que vai me calar. Não é que o médico me desenganou, que não tem mais jeito, mas para Deus tem jeito, porque eu sirvo um Deus, o Deus Todo-Poderoso, das causas impossíveis. É isso que nós devemos crer e estar determinado a viver obedecendo ao Senhor Jesus. O mais importa deste mundo é obedecer a Deus, porque Ele cuida de nós. Oh glória! Aleluia! E eu quero terminar por aqui e quero te agradecer, você que tem orado por mim. Obrigado pelas orações.
Continua orando por mim. Continua orando por mim, porque não é fácil. O deserto não é fácil. O deserto é sofrido. Mas só que aquele que crê, Deus não abandona você que está passando o deserto. Você pode ler a história de Moisés. Por lá no deserto, Deus cuidava do povo ali no deserto. Quando era um calor insuportável no deserto, Deus então mandasse que uma nuvem ali tampasse o sol e fazer sombra para o povo andar debaixo da sombra de Deus, da proteção de Deus. E ele seguia a nuvem. Aonde a nuvem caminhava, ele seguia. A nuvem parava, eles também paravam. E à noite, era um frio escaldante, um deserto, faz muito frio à noite. E à noite Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, cuidando daquele povo. Como cuidava? Ele enviava uma coluna de fogo para aquecer aqueles povos ali no deserto. Então o nosso Deus é tremendo, Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida e eu creio que Ele está cuidando de cada detalhe da minha vida. Por isso que eu não abaixo a cabeça. Estou aqui firme, orando, cantando, louvando a Deus, pregando e não vou me envergonhar de falar que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso. O nosso Deus é bom, maravilhoso, bondoso, misericordioso, longânimo. E também a sua misericórdia, que renova a cada manhã, são a razão de nós não ser consumidos, porque a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Eu falei que estava terminando, a gente vai falando da palavra de Deus, conversando, e Deus vai dando palavra para a gente. Meus irmãos amados, então é isso. A gente enfrentar o câncer não é fácil, mas não é só o câncer, qualquer enfermidade, depressão, ansiedade, seja o que for, isso tudo nos traz momentos muito tristes na vida da gente, porque a depressão não é fácil, e eu sei que não é fácil, eu comecei a entrar em depressão, mas hoje Deus me livrou dessa depressão, né? Daí Ele pode livrar você também dessa depressão, dessa ansiedade, desse trauma do passado que você não consegue perdoar, não consegue esquecer. Peça perdão para Deus, peça perdão para essa pessoa, que Deus vai te libertar deste mal em nome de Jesus. Eu creio, porque eu tenho tido experiência com Deus. Eu falo com ousadia e com fé, que tem jeito assim para tudo, porque o nosso Deus é fiel. Então, irmão, é isso. Não desanime, eu não vou desanimar, porque quem cuida de mim é Deus. Quem está no controle da minha vida é Deus. Quem está no centro da minha vida é Deus. Então vamos fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Se nós fizermos a vontade de Deus, tudo irá bem. Como diz lá no Mateus 6,33, buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Você vai ver lá que tudo aquilo que o ímpio corre atrás ali, muitas coisas. Mas aquele que serve a Deus com firmeza de coração, a palavra de Deus diz que Deus dá para a pessoa que busca a Deus em primeiro lugar, todas aquelas outras coisas serão alcançadas pela fé, pela perseverança. Então não desanime em meio do caminho. O nosso Deus é maravilhoso, né? Às vezes eu fico aqui, irmão, pensando quantos amigos que eu conheci ali no Hospital Aro Jorge Goiânia, quantas pessoas lutando com câncer terrível, e aquelas pessoas lutaram até o fim, lutou até o fim. Às vezes eu chego lá, eu soube notícia que morreu aquela pessoa. Semana passada, semana retrasada, passada eu perdi 2 amigos que a gente conversava, perdi 2 amigos pelo câncer, lutou, mas essa doença, infelizmente, veio abater essas pessoas. Eu fico triste, irmão, eu estou vivo aqui, não sou melhor que elas, não sou melhor que ninguém, mas Deus está cuidando de mim até agora, e eu agradeço a Deus, agradeço a minha família, agradeço a todos aqueles que oram por mim. Muito obrigado, já está com 20 minutos aí, então estou passando aqui esse relato, esse depoimento, para te animar a sua fé, fortalecer sua fé, fortalecer você a confiar em Deus. Se Jesus estiver no barco da sua vida, irmão, tudo irá bem. Depois você lê lá, os 4 evangelhos, vai falar
da tempestade do mar, aonde Jesus convidou os discípulos a passar por outra margem ali do mar, um braço ali do mar, e veio uma grande onda, ventos fortes, mas Jesus estava ali na polpa do barco dormindo. Jesus, como homem, ele sentiu todas as nossas dores, sentiu todo o cansaço, mas como Deus, o nosso Deus não dorme. Lá no Salmo 121, fala que o nosso Deus, o guarda de Israel, ele não cochila e nem dorme. Mas Jesus, como homem, ele cansou. Mas quando os discípulos clamaram para ele, falaram: mestre, vamos perecer todo. Olha aqui, o barco já está enchendo de água, o vento forte, maré alta. Mas Jesus despertou-lhe do sono e repreendeu aquele vento forte, repreendeu aquela maré, repreendeu aquelas ondas fortes, e diz a palavra de Deus que houve uma grande bonança. O mar obedece à palavra do Senhor, o vento obedeceu à palavra do Senhor. Chegou num ponto que os discípulos, falou: que homem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Esse homem chama Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que morreu lá na cruz do Calvário, por mim e por você, para nos dar vitória. E nós crê que Jesus está no controle de toda a nossa vida. Que Deus te abençoe. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa.